Oi, 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 pessoas. Vamos fazer esse videozinho aqui bem rapidinho. Desconsiderem qualquer barulho que vocês escutarem, porque eu tô aqui na área do fundo da minha casa. Tô perto da lagoa, tem barulho de carro de som da lagoa, tem vizinho, tem menino, então desconsiderem isso. Para qualquer barulhinho, vocês já sabem. Então a gente vai começar. Vou fazer o seguinte: primeiro, lei dos senos, que é a primeira coisa que a gente vai falar hoje. Eu vou resolver essa questão aqui, que é a questão que está na revisão, e eu trouxe mais duas questões. Aí vocês vão ver como é que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, essa questão que estava aqui na revisão fala assim, ó, para o triângulo a seguir, calcule a medida do lado BC. O lado BC é esse lado aqui, né, que eu vou chamar de X, e a gente tem que lembrar o seguinte, na lei dos cossenos, como que funciona para resolver? É uma regrinha de 3. Como que é essa regra de 3? É um lado A, dividido sobre o seno de um ângulo que está oposto ao A, sempre esse ângulo tem que estar oposto ao que está lá em cima, igual a um lado B, dividido pelo seno de um ângulo que está oposto a esse B, certo? Então, você tem que ter um lado e um ângulo oposto a ele e outro lado com um ângulo oposto a ele. Então, esse lado X, ele vai estar relacionado com um lado com o ângulo 45, porque eles estão opostos, e esse lado que é o lado conhecido, que é o 3 raiz de 2, está relacionado ao ângulo de 30 graus. Quando a gente montar, vai ficar da seguinte forma: x sobre seno de 45 igual a 3 raiz de 2 sobre o seno de 30. Então, nós faremos o seguinte, multiplicando o cruzado primeiro, porque vocês costumam errar quando substitui antes, porque aí fica fração dentro de fração e aí cria um problema desnecessário. Você não precisa criar problema já para você, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar cruzado primeiro. Então, vai ficar x vezes o seno de 30, porque a gente vai multiplicar cruzado assim, ó, e o 3 raiz de 2 vezes o seno de 45. Então, 3 raiz de 2 vezes o seno de 45. Agora sim a gente substitui. Então, vai ficar x vezes seno de 30 vale meio como? Da tabela, que você tem que decorar, que é inclusive a primeira questão da prova. Então, você vai pegar os valores lá na tabela. Você pega a primeira questão da prova, preenche tudo e depois você vai buscando os valores lá na sua tabela. Igual a 3 raiz de 2 vezes o seno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Esses doisinhos aqui, já que estão os dois na parte de baixo, em lados opostos da igualdade, você pode cortar. Você vai ter x vezes 1x, 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Essas duas raízes aqui serão multiplicadas. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E raiz de 4 dá 2. Então, você vai colocar aqui 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2. Então, 3 vezes 2. X é igual a 6. Ah, professora, mas por que eu não podia fazer o 3 vezes raiz de 2 virar raiz de 6? Porque você só multiplica lá dentro da raiz se for raiz vezes raiz. Raiz vezes número, o número só fica do lado da raiz, igual tá aqui, ó, o 3 vezes raiz de 2, certo? Então, o que é o seguinte? O que a gente vai fazer aqui agora? Temos aqui esse triângulo aqui. Você vai pausar esse vídeo agora, vai resolver ele. Vai pausar do jeito que tá aqui, vai resolver. Aí eu vou fazer e você vai ver se acertou. Pausou? Beleza. Agora a gente vai resolver. Vamos resolver isso aqui. Mesma coisa. Quem que está oposto a quem? X está oposto ao 60 e raiz de 2 está oposto ao 45. Eu tenho que colocar lado sobre seno do ângulo. Então, eu vou ter x sobre seno de 60 igual a raiz de 2 sobre seno de 45. Aí nós teremos, multiplicando o cruzado, x vezes o seno de 45 igual a raiz de 2 vezes o seno de 60. Esses aqui são exemplos que eu estou trazendo para vocês, exemplos daquele jeitinho, tá? Para vocês exercitarem o que eu estou falando para vocês nas explicações. Então, substituindo, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tudo lá da tabela. Como eu disse para vocês, esses doisinhos aqui podem ser cortados, né? E você vai ter o seguinte, esse raiz de 2 aqui, eu poderia falar para você que você já poderia cortar direto, o raiz de 2 aqui com o raiz de 2 lá? Pode, mas como muita gente confunde, vou fazer o seguinte, vou te mostrar por que você pode cortar. Do lado de cá você tem raiz de 2 vezes raiz de 3. Esse raiz de 2 aqui, a lógica dele seria pegar ele e passar dividindo, né? Então, se eu passar ele dividindo aqui, a gente vai ter raiz de 2 em cima e embaixo, pode cortar. Então, nesse caso aqui, o x vale raiz de 3. Mais um exemplo, tá aqui. Mais um exemplo para você pausar e resolver. Então, vamos lá. Vamos ver quem está oposto a quem aqui. Nós temos que o x está oposto ao 45
E o 90 está oposto a um ângulo que eu não sei ainda. Então, antes de eu começar a fazer o cálculo, eu tenho que descobrir quanto que esse ângulo vale. Como? Lembrando que em qualquer triângulo, a somatória dos ângulos tem que dar 180 graus. Então, até agora você tem 105 mais 45, você tem 150 graus. Portanto, o ângulo aqui tem que valer 30 graus. Por quê? Porque é o que falta para o 150 completar 180 graus ali. Então, vamos montar. Agora que a gente sabe quem está oposto a quem, nós teremos o x que eu quero descobrir igual, sobre seno de 45, igual ao 90, que é o lado que eu conheço, sobre o seno de 30. Multiplicando o cruzado, nós teremos x vezes o seno de 30 igual a 90 vezes o seno de 45. Substituindo os valores dos senos, seno de 30 vale meio e seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Cortando os doisinhos que eu falei para vocês que podia cortar, você vai ter x vezes 1x, e do lado de lá 90 raiz de 2, não tem o que fazer. Pronto, aqui o x vale 90 raiz de 2. Fechou aqui. Então eu resolvi um exemplo de lei dos senos com você, coloquei mais um para você resolver, resolvi também, espero que tenha tirado dúvidas, coloquei mais outro exemplo para você resolver, resolvi também, espero que tenha acabado as dúvidas. Lembrando, o exemplo que eu coloquei de início é o que está na revisão de vocês, e os outros dois exemplos são parecidos com o que está na prova e no simulado, né? Você tem uma questão dessa na prova e uma questão dessa no simulado. Então, fique bem atento, refaça se você tivesse achado que errou ou tiver alguma dúvida. E vamos lá, vamos para o próximo. A próxima parte agora é da lei dos cossenos. Vamos lá. Então, vou resolver com vocês esse exemplo que está na revisão e eu vou te dar mais outros dois para você resolver e depois você observar a resolução. Então, aqui é para calcular a medida da menor das diagonais, é para calcular esse x aqui, né? Deixa eu ver se está dando para enxergar. Isso, está dando. Então, vamos lá, calcular esse x aqui. A lei dos cossenos é uma fórmula, né? Como que é a fórmula da lei dos cossenos? Ela é a seguinte: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes bc vezes cosseno do ângulo. Você tem que memorizar? Tem, porque eu não botei fórmula nenhuma lá, não. Você tem que saber isso aqui. Então, isso aqui, como eu falei para vocês, começa com o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí você tem que lembrar dessa outra parte, que é menos, sempre menos. 2 vezes, repete os dois lados que estão aqui, tá? Esse primeiro lado, que é o lado A, só no começo que ele aparece. Se você colocou A aqui, X aqui, ele só vai aparecer aqui. Então, repete esses dois lados. E cosseno do ângulo, esse ângulo tem que estar sempre oposto ao lado que está lá no começo. Ó, você tem que estar opostos. Por isso que você sabe quem que você vai colocar lá no lugar de A. É a partir do ângulo que está na figura que você sabe qual dos seus três lados você chama de A. E quem você chama de B e C, que são os que estão no decorrer da forma, tanto faz, tá? Então, a gente vai entender que nesse triângulo, o ângulo que a gente vai utilizar, já que é o único que a gente tem, é o ângulo 30. Então, dos três lados, quem está oposto ao 30? O lado X. Então, é o X que vai estar no lugar do A. E 5 raiz de 3 de 8 vão estar no lugar de B ou de C, tanto faz quem é que a gente chamar de cada um. Então, eu vou substituindo o A aqui, ó, vai ficar assim, ó, x ao quadrado, igual a, o B eu vou colocar como sendo 5 raiz de 3, mas tanto faz, entre ele e C, tanto faz quem vai ser. E o C vai ser o meu 8, certo? Agora, o X tinha que estar naquela posição lá. O X não tanto faz, não. Tanto faz só entre B e C. Menos 2 vezes, repete o B e o C, repete o 5 raiz de 3 de 8, vezes o cosseno do meu ângulo, que é 30. Vou começando a resolver as potências e já substituir o valor do cosseno de 30. Teremos x ao quadrado é igual a essa multiplicação entre raiz e número. Quando você eleva ao quadrado, você tem que levar as duas partes. Então, 5 ao quadrado dá 25. E raiz de 3 ao quadrado, duas formas de você resolver. Ou você simplesmente lembra que por propriedade de potência, as duas coisas se anulam e dá 3. Ou você faz o seguinte, se raiz de 3 ao quadrado dá 9. Então, isso aqui é o mesmo que raiz de 9, que dá 3 da mesma forma. Então, de toda forma, raiz de 3 ao quadrado aqui fica 3. Aqui o meu 8 ao quadrado, 64, menos 2. Lembra que eu falo para vocês deixarem esse 2 aqui, porque você vai acabar cortando? Então, deixa, ó. Multiplicação com raiz e número. Você multiplica só os números e a raiz fica só acompanhando. Então, 5 raiz de 3 vezes 8 fica 40 raiz de 3, que é o resultado de 5 vezes 8. E o cosseno de 30, que está lá na tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Então, falei para vocês que esses 2 poderiam ser cortados, porque a gente vai ter uma fração com 2, cortamos. Vamos resolvendo aqui agora. 25 vezes 3, 75, mais 64,
menos. Esse sinal vai continuar menos porque não tem nenhum menos ali na frente para fazer jogo de sinal. Aí nós temos raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 9 ou raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Então, isso aqui vai ficar 40 vezes 3. Aqui nós temos 75 mais 64, 139, menos 40 vezes 3, que dá 120. Então, meu x ao quadrado vai valer essa subtração que dá 19. Portanto, o quadrado passa em forma de raiz para o outro lado. X vale raiz de 19 e essa raiz de 19 não dá para fatorar, é número primo, então terminou aqui. Igual a gente fez na lei dos senos. Tem esse exemplo aqui. Pausa esse vídeo agora, resolve ele e depois dá o play aqui de novo para você ver se você acertou. Vamos lá. Resolvendo esse daqui. Entre os três lados, qual que é o lado que vai ser o A, que vai ficar no começo da fórmula? O x, porque ele está oposto ao ângulo, ao único ângulo que a gente vai ter que trabalhar aqui. Então, vamos montar lá na fórmula. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 10, vezes o cosseno do ângulo, que é 120. Vamos resolvendo as potências e vamos substituir o valor lá no fundo. 6 ao quadrado, 36, 10 ao quadrado, 100, menos 2 a gente deixa para poder cortar, 60 e o cosseno de 120. Ah, mas o 120 não está na tabela, Bruna. Seguinte, quando você tem ângulos obtusos, o que é um ângulo obtuso? O 120 é um ângulo obtuso. Ele é um ângulo maior que 90 graus dentro de um triângulo, né? Então, ele fica entre 90 e 180, porque no triângulo também não tem como ter ângulo maior que 180, né? Então, o ângulo obtuso é aquele ângulo do triângulo ali que ele é maior do que 90 graus. Para os ângulos obtusos, para vocês saberem os valores de seno e cosseno deles, você precisa encontrar o seu equivalente, que seria o quê? Aquela redução ao primeiro quadrante que eu ensinei para vocês. Se o valor está no segundo quadrante, que é o caso dos obtusos, você faz a diferença entre eles 180. Então, você vai fazer aqui, ó, 180 menos 120 dá 60. E, então, o seu 120 vai ter os mesmos valores dos 60 graus. Porém, você tem que lembrar o seguinte, você está com o ângulo do segundo quadrante, que é o 120. No segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. Então, se você estivesse usando um valor de seno de 120, você ia pegar o seno de 60 positivo, normalzinho. Porque tanto o 60 quanto o 120 tem senos positivos. Agora que você está pegando o cosseno de 120, já que ele está no segundo quadrante, você vai pegar o cosseno de 60, mas você vai colocar um sinal de negativo, porque no segundo quadrante, que é onde 120 está, o cosseno é negativo. Então, o cosseno de 120 vai valer menos meio. Por que menos meio? Porque meio é o valor do cosseno de 60, que é o seu equivalente, e menos porque ele é obtuso e os ângulos obtusos têm cosseno negativo. Resolvendo agora, x ao quadrado vai ser, aqui vai dar 136, o 2, como eu falei para vocês, a gente pôde cortar. Aqui, esse menos vai virar mais, por quê? Menos vezes o menos ali na frente, ó, você vai ter jogo de sinal, vai virar mais. E 60 vezes 1 permanece 60. Então, nós teremos que o x ao quadrado vai valer 196. Então, x vale a raiz do 196, que você pode encontrar fatorando, né? Se você fatorar o 196, você vai ter aqui, ó, por 2 vai dar 98, por 2 vai dar 49, 49 só divide por 7, que dá 7, e por 7 dá 1. Então, tanto o 2 quanto o 7, já que estão em dupla, saem da raiz. Então, fica 2 vezes 7, que dá 14, esse resultado do segundo exemplo. Vamos fazer mais um. Esse exemplo aqui de lei dos cossenos também. Pausa o vídeo, fica olhando a imagem, tenta resolver, depois dá play e olha se você acertou. Vamos lá. Qual dos três lados eu vou chamar de A? O x de novo, porque ele está oposto ao meu ângulo. Então, vamos montar. X ao quadrado vai ser igual a 50 ao quadrado mais 40 ao quadrado, tanto faz essa ordem do 50 e do 40. Se tivesse colocado 40 no começo e 50 depois, ia dar na mesma. Menos duas vezes, repete os mesmos lados, o 50 e o 40, vezes o cosseno de 60 graus, que agora é o meu ângulo. Resolvendo, 50 ao quadrado, 2.500, 40 ao quadrado, 1.600. O 2 a gente deixa para poder cortar. 50 vezes 40, 2.000. E o cosseno de 60, meio. Cortei 2, cortei 2. Por que o cosseno de 60 não é menos meio? O menos meio é o cosseno do 120. O cosseno de 60 é meio, ele é positivo, está no primeiro quadrante, ele é o mesmo valor da tabelinha. Só muda para negativo quando a gente vai fazendo aquela continha de equivalência para o ângulo obtuso. Então, vamos lá. Aqui nós teremos 2.500 mais 1.600 vai dar 4.100 menos 2.000.
esse sinalzinho aqui de menos não muda, porque não tem nada para fazer jogo de sinal, né? E 2.000, porque 2.000 vezes 1 aqui ficou 2.000. Meu x ao quadrado vai valer 4.100 menos 2.000, 2.100. Então, o x vai valer a raiz do 2.100. Vamos fatorar isso aqui. 2.100 fatorado, ó. Aqui no cantinho. Por 2 vai dar 1.050, que por 2 vai dar 525, que não dá mais para dividir por 2, dá para dividir por 5. Na verdade, dá para dividir por 3, facilitar um pouquinho. Dá para dividir por 3 antes. Por que eu sei que dá para dividir por 3? Se você somar os algarismos do 525, vai dar 12, né? Então, se vai dar 12, então o número que divide. Então, 525 por 3 vai dar 300 com 225, vai dar 175. Esse 175, esse aqui já não divide por 2, não. Então, aqui eu vou dividir por 5, que vai dar 35. 35 dá para dividir por 5 de novo, que vai dar 7. E por 7 vai dar 1. Então, só sai da raiz quem está em dupla. O 2 está em dupla, saiu da raiz. O 5 está em dupla, saiu da raiz. O 3 e o 7, que não estão em dupla, ficaram lá dentro da raiz. Então, isso aqui fica 10 raiz de 21, tá? 3 vezes 7, 21 lá dentro. Então, aqui nós temos 10 raiz de 21. Finalizamos aqui os meus exemplos de lei dos cossenos. Se tiver necessidade, começa de novo, refaça as questões. Agora vamos para questões sobre o ciclo trigonométrico. Então, primeira questão sobre o ciclo trigonométrico. Primeira, determinação positiva. Tem isso aqui tanto na prova quanto no simulado, né? Então, aqui eu trouxe 4 exemplos, 2 em graus, 2 em radianos, 1 em grau positivo e 1 em grau negativo, 1 em radiano positivo, 1 radiano negativo para a gente fazer. Então, nós teremos aqui, ó, primeiro, grau positivo. Para eu fazer a primeira determinação positiva, que é achar o arco côngruo lá na primeira volta, você tem que lembrar. O valor que você encontrar tem que ser um valor entre 0 e 360, porque você quer achar o côngruo da primeira volta. Então, o que você faz? Você subtrai uma quantidade de voltas exatas, se o valor for positivo, ou você soma uma quantidade de voltas exatas, se o valor for negativo. Então, o valor positivo, eu vou subtrair uma quantidade de voltas exatas até eu chegar num valor entre 0 e 360. Então, o 1.260 eu só consigo subtrair 3 voltas, né? Porque uma volta é 360, 2 voltas é 720, 3 voltas é 1.080 e 4 voltas é 1.440. Então, se eu for subtrair 4 voltas, eu vou ir para valor negativo, eu vou subtrair mais do que eu tenho. Então, não serve, eu quero a primeira determinação positiva. Então, eu tenho que subtrair menos, eu vou subtrair apenas 3 voltas. Então, subtraindo aqui os nossos 1.080, nosso resultado aqui vai ser 180 graus. Então, esse é a nossa primeira determinação positiva, tá? Agora, se o ângulo for negativo, você precisa somar. Quando você vai somar para você chegar no positivo, você tem que somar a mais, né? Então, eu também vou somar aqui o mesmo 1.080, que é a primeira quantidade de voltas a mais, né? Se eu somasse 720, eu não ia chegar no positivo. Eu tenho que somar, então, 1.080, que vale 3 voltas, e eu vou ter aqui um resultado de 10 graus, que é a minha primeira determinação positiva. Quando a gente vai falar para radianos, a gente precisa lembrar o seguinte: para a gente fazer essa soma e subtração de voltas, a gente precisa lembrar que uma volta em radianos é 2π. Mas para a gente somar e subtrair frações, você precisa ter denominadores iguais. Então, para cada denominador que você tiver, para cada valor em radianos, fracionário que você tiver, você vai precisar fazer uma mudança nesse 2π, que é transformar ele numa fração equivalente para você conseguir fazer essa soma ou subtração, dependendo da sua situação. Então, o 2π, para eu colocar ele em uma fração equivalente com o denominador 2, eu tenho que lembrar que 2π sobre 1 é uma volta. Então, para eu transformar isso em denominador 2, eu tenho que multiplicar ambos os termos da minha fração por 2. Todas as partes eu multiplico por 2, que eu vou criar uma fração equivalente, que vai ser 4π sobre 2. E isso daqui vai valer uma volta, certo? Aí eu vou analisar. Do 9π sobre 2, eu vou ter que ver quantas voltas eu consigo tirar, igual a gente fez lá em graus. Do 9π sobre 2, se eu tirar uma volta que é 4, né, eu percebo que eu ainda posso tirar outra, né? Porque se uma volta é 4π sobre 2, 2 voltas é 8π sobre 2, é só multiplicar, né? Então, eu vou subtrair 2 voltas, vou subtrair 8π sobre 2. E vou chegar no resultado de 1π sobre 2. No segundo exemplo de radianos, agora a gente tem um valor negativo. Esse valor negativo, para a gente fazer da mesma forma, a gente vai ter que somar.
só que a gente vai ter que somar o 2π, que vale, né, uma volta ou mais de uma volta, mas para isso a gente vai ter que fazer a mesma transformação. Então, a gente vai ter que pegar o 2π que está sobre 1, transformar ele numa fração equivalente de denominador 3. Para isso, eu vou ter que multiplicar ambas as partes por 3. E a gente vai chegar em 6π sobre 3. Isso aqui vale uma volta, da mesma forma que o 4π sobre 2 valia uma volta. E a gente transformou ele aqui em 2 voltas, porque era o que eu conseguia subtrair, né? Então, pensando do mesmo jeito, eu preciso somar aqui, né? Então, quando a gente tem um número negativo e vai somar, a gente tem que somar a mais, né? O menos 10π, o 6π, eu só estou somando um valor maior, absoluto? Não, né? Então, eu tenho que somar 2 voltas aqui, porque 2 voltas serão 2π sobre 3, 12, perdão, π sobre 3. Então, mais 12π sobre 3, já que o 12 é um valor maior do que o 10, isso aqui vale 2 voltas. Então, a gente vai chegar em 2π sobre 3 radianos aqui nessa transformação. Foi, então, a nossa parte de primeira determinação positiva. Vamos falar agora sobre os arcos côngruos, que também tem isso aqui. Eu falei para vocês que essa parte da primeira determinação positiva tem prova e simulado. Essa parte dos arcos côngruos tem no simulado. E a gente vai ter que pensar da seguinte forma. Toda vez que você tiver um valor para você encontrar um arco côngruo a ele, você precisa adicionar ou subtrair voltas exatas, do mesmo jeito que a gente fez na primeira determinação positiva. Mas a primeira determinação positiva é um arco côngruo específico, que é o arco da primeira volta. Mas se eu quiser encontrar um arco côngruo no geral, eu preciso só somar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, subtrair uma volta, 2 voltas, tanto faz. Então, se eu quero descobrir aqui qual desses arcos das alternativas é côngruo a esse ângulo aqui que está no meu enunciado, eu tenho que primeiro pensar o seguinte. Analisa aqui, ó, tenho na minha questão o ângulo 5π sobre 2. As minhas alternativas são 15π sobre 2, 13π sobre 2, 14π sobre 3. Então, são todos valores maiores aqui dentro da fração, né? Então, significa o quê? Que a gente está pegando esses 5π sobre 2 e indo voltas a mais. Então, eu vou fazer isso, eu vou pegar o meu 5π sobre 2 e eu vou adicionar voltas a ele, até a gente chegar em algum valor das alternativas. Já trago aqui para você o seguinte, se o meu valor é 5π sobre 2 e a gente percebeu pela questão anterior que para a gente somar e subtrair voltas, a gente sempre vai somar com um denominador igual, esse denominador fica sempre sendo mantido. Então, eu vou somar vou somar a minha fração de denominador 2 e esse denominador 2 vai ser mantido. Então, você já ignora todas essas 3 alternativas aqui. Porque um arco côngruo ao 5π sobre 2, se a gente mantiver ele em radianos, vai ser uma fração de denominador 2, tá? Então, ou é a letra A ou a letra B. Como que eu descubro qual? Primeiro, eu tenho que ver que uma volta em radianos vale 2π, e isso transformado em denominador 2, a gente já até fez nessa questão anterior. O 2π transformado em denominador 2 está aqui, 4π sobre 2. Então, é isso que a gente vai somar ao 5π sobre 2 aqui para a gente encontrar um arco côngruo. Então, vou pegar aqui e vou somar, ó, mais 4π sobre 2. Eu vou chegar no valor 9π sobre 2. Não tem nas alternativas. Vou somar mais uma vez. Ficamos com 13π sobre 2. Pronto, cheguei. Uma das minhas alternativas é essa que eu vou marcar. Simples assim. Não tem BO. Se precisar, ver de novo o que eu falei, mas é simples assim. Continuando sobre o ciclo trigonométrico. Coloquei várias afirmações aqui sobre o ciclo trigonométrico, né? Pode ser que algum aqui esteja no simulado, algum esteja na prova. Vamos analisar bem, né? Entender bem o ciclo trigonométrico e a gente vai marcando aqui as nossas alternativas. Para a gente marcar aqui no VUF, é bacana a gente lembrar daquele macete do setup que eu falei para vocês. Então, o macete é o seguinte, ó. Vou até colocar... Vou colocar aqui em cima mesmo. Setaco, 12, 13, 14. O que esse macete diz? Esse macete diz onde eles são positivos, certo? A partir desse macete, se você preferir, você já escreve onde é que eles são negativos. Então, vou escrever setaco de novo. Então, se o seno é positivo no 1 e no 2, ele é negativo no 3 e no 4. Se a tangente é positiva no 1 e no 3, ela é negativa no 2 e no 4. E se o cosseno é positivo no 1 e no 4, ele é negativo no 2 e no 3. Então, eu trouxe aqui onde eles são positivos, onde eles são negativos, e a gente vai analisar as afirmações agora. Primeira afirmação, essas primeiras afirmações aqui, ó, até aqui, estavam na revisão. Daqui para frente foram afirmações extras que eu coloquei. Então, ó, no segundo quadrante, os sinais de seno e cosseno e tangente são, respectivamente, menos mais menos. Então, ó, seno no segundo quadrante.
No segundo quadrante, o seno é positivo. O cosseno é negativo. E a tangente é negativa também. O sinal é mais, menos, menos. Ele colocou menos, mais, menos. Falso. Segunda afirmação. No terceiro quadrante, apenas a tangente é negativa. Vamos olhar aqui nos negativos. Quem é negativo no terceiro quadrante? O seno e o cosseno. A tangente, na verdade, ela é positiva. Então, essa daqui está falsa. O ângulo, eu vou deixar essas aqui de ângulo de quadrante para a gente fazer depois. Eu vou pegar essas da regra do setup primeiro. Vamos para a próxima aqui, ó. No primeiro quadrante, são positivos apenas seno e cosseno. Olha aqui na parte positiva. Quem é positivo no primeiro quadrante? O seno, a tangente e o cosseno. Ou seja, todo mundo é positivo no primeiro quadrante. Então, essa daqui está falsa. O cosseno é positivo nos quadrantes 2 e 3. Onde que o cosseno é positivo aqui? No 1 e no 4. Falso de novo. Um arco do primeiro quadrante possui seno e cosseno positivos e tangente negativa. Falso, a gente acabou de ver que é todo mundo positivo no primeiro quadrante. Um arco do terceiro quadrante possui seno, cosseno e tangente negativos. Falso também, não tem nenhum quadrante onde todo mundo é negativo. Pelo menos um deles é positivo em cada quadrante. Um arco do segundo quadrante possui seno e cosseno negativos e tangente positiva. No segundo quadrante, quem que é positivo? O seno. Ele falou que é a tangente. Falso também. Próxima afirmação. No terceiro quadrante, apenas a tangente é positiva. No terceiro quadrante, apenas a tangente é positiva. Verdadeiro. E a última lá sobre sinais. O cosseno é positivo nos quadrantes 1 e 2. O cosseno é positivo em quais quadrantes? 1 e 4. Falsa essa última. Essas 4 que eu pulei aqui, elas falam sobre posicionamento de ângulo em cada quadrante. Então, vamos posicionar aqui agora. Vou fazer um ciclo trigonométrico aqui só, hipotético aqui para nós. Só de levinho aqui, só para a gente ter uma noção. Tá fora de escala, não tá nem redondo direito, mas vamos utilizar ele aqui, né? Então, nós temos aqui os quadrantes. Esse aqui é o meu primeiro quadrante, ó. Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, e esse aqui é o quarto quadrante. O ângulo começa aqui em 0, né? E a gente, primeiro, aqui nós temos uma afirmação sobre um ângulo negativo. O que a gente precisa lembrar? O ângulo menos 135 graus está no segundo quadrante. Lembre o seguinte, a partir do 0, o sentido positivo é o sentido anti-horário. Então, eu vou de 0 para cima, tá? Se eu for para o positivo. Então, eu saio de 0 para 90 positivo, para 180 positivo e assim vai. Se eu sair do 0 e for para baixo no sentido horário, eu vou para o ângulo negativo. Então, eu saio de 0 para menos 90, para menos 180 e assim vai. Então, esse menos 135, ele não é um valor entre 90 negativo e 180 negativo, então ele está por aqui, certo? Então, ele está em qual quadrante? Terceiro? Então, ele falou que está no segundo? Falso. O ângulo 5π sobre 4 está no terceiro quadrante. Vou fazer a conversão. 5π sobre 4. Para eu converter isso aqui para graus, eu preciso substituir o π por 180. Então, fica 5 vezes 180 sobre 4. O 180 dividido por 4 dá 45. Então, isso aqui fica 5 vezes 45, que dá 225. 225 está em qual quadrante? Vou voltar aqui os meus valores positivos, só para a gente posicionar. Então, nós temos os valores positivos aqui, ó, 180, 270 e fecha de novo em 360. Então, 225 está aqui, ó, entre 180 e 270. Então, ele está no terceiro quadrante. Então, essa afirmação aqui está verdadeira. Lá embaixo, o ângulo menos 45. Vou até colocar aqui do ladinho o valor dos negativos. Aqui é onde está, vou colocar de verde, o menos 90, que a gente tinha percebido que eu saio de 0 para baixo. E aqui é onde está o menos 180. O ângulo menos 45 graus, ele está entre 0 e menos 90. Então, ele está aqui no quarto quadrante, né? Então, ele falou que ó, o ângulo menos 45 está no primeiro quadrante. Falso, está lá no quarto. E o ângulo 4π sobre 3, vamos converter para marcar. 4π sobre 3, convertido para graus, nós teremos 4 vezes o 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. E 4 vezes 60 dá 240. 240 está em qual quadrante? Terceiro quadrante, que ele está entre 180 e 270. Então, aqui também é verdadeiro. Certo, pessoas? Então, nós temos o seguinte, as afirmações de VOF, eu coloquei várias afirmações aqui. Algumas das afirmações estão nessas avaliações de vocês, tanto avaliação quanto simulado. Fiquem atentos, entendam bem e vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão é sobre observação do ciclo trigonométrico mesmo.
Então, a gente tem o seguinte, observe o ciclo trigonométrico a seguir e assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui o ciclo trigonométrico mostrando aqui, ó, de 2π, que é o zero, aqui é o nosso zero também, né? De 0 a 90 e tudo mais, certinho aqui. Aí nós temos o seguinte, assinale a alternativa correta. Na letra A, fala que cosseno de 90 é igual a 1. Você tem que lembrar o quê? Que o cosseno é o eixo horizontal, que é quem está deitado está com sono, né? Cosseno. E quem está sem sono está em pé. Então, em pé é o seno. Vou até colocar de cores diferentes. Esse aqui é o seno. Aí você já vem e coloca aqui nesse círculozinho. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1. E no eixo horizontal também, aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho 1. Então, você vai observar. Cosseno de 90 vale 1. O 90 graus está aqui em cima. O cosseno dele está aqui, ó, ou seja, está no zero. Então, essa aqui está falsa, certo? Essa A está errada, não tem como a gente marcar ela. Letra B, seno de 180. Então, 180 está aqui e eu quero olhar o seno. O seno é no vertical, então eu vou pegar do 180 para a linha do seno. Aqui eu cheguei no zero. Aqui ele fala que seno de 180 é zero. Verdade, essa aqui é a sua alternativa correta. Vamos analisar o restante. Cosseno de 180 vale 1. O cosseno é o horizontal e o 180 está no menos 1 no horizontal. Então, está falsa. Seria menos 1 para estar correto. Beleza. A próxima, seno de 90 vale 0. Olha onde o 90 está no seno. O 90 no seno está no 1. No eixo vertical ele está no 1. Então, é falso. Aqui teria que ser 1. E a tangente do 270 vale menos 1. Esses dois ângulos aqui, ó, o 90 e o 270, eu falei para vocês, eles não têm tangente. Não tem tangente. A tangente deles não existe. Ó, não tem tangente. Então, inclusive, lembra disso na hora de você marcar lá na sua tabelinha. 90 e 270, a tangente deles não existe. Esse símbolozinho aqui do Ezinho ao contrário, tá? Vamos continuar. Conversão de unidades de ângulos agora. Para a gente converter de radianos para graus e de graus para radianos, vou fazer aqui com vocês. Não tem isso aqui de conversão direta na prova, a não ser dentro da tabelinha lá da número 1, né? Mas tem questão sobre conversão lá no simulado. Então, de toda forma, você tem que saber converter isso daqui. Então, vamos converter para graus. De radianos para graus, a gente acabou de fazer uns ali, é só substituir o π por 180 e fazer o cálculo. Aqui nós temos 5π sobre 6. Isso aqui vai dar, o 180 dividido por 6 vai dar 30. Então, isso aqui é 5 vezes 30, que dá 150. Certo? 180 por 6, isso mesmo. Então, aqui vai dar 150. Nessa de baixo aqui, nós temos o 7π sobre 3. Então, você vai ter 7 vezes o 180. Esse menuzinho aqui não é de negativo, não, tá? É só da, tipo, letra A, letra B, é só um íconezinho. 7 vezes 180 dividido por 3. O 180 dividido por 3 dá 60. Então, esse aqui é o mesmo que 7 vezes 60. 7 vezes 6 é 42, então esse aqui dá 420 graus. Beleza? Agora, para converter o contrário, para converter de graus para radianos, o que você faz? Você multiplica seu número por π, divide por 180 e simplifica essa fração. Como que você vai simplificar isso daqui? Dividindo a fração normalmente. Você pode cortar a zerinha aqui, você tem 30 e 18, que dá para dividir por 6. 30 por 6 vai dar 5, então 5π ali em cima, e 18 por 6 vai dar 3. Então, 5π sobre 3 radianos. A de baixo é a mesma coisa, multiplica por π sobre 180, simplifica, dá para cortar zerinhos. 45 e 18, ambos dá para dividir por 9. 45 por 9 vai dar 5, então ali em cima 5π, e 18 por 9 vai dar 2, 5π sobre 2 radianos. Agora, para nossas questões de função seno e cosseno. Então, essa primeira aqui sobre valores máximo e mínimo, tem na prova e tem no simulado. Então, o que você precisa lembrar? Eu expliquei para vocês de duas formas diferentes quando eu estava fazendo a revisão. Primeira forma, lembrando que esse primeiro valor aqui, que na verdade ele pode vir em ordens diferentes, mas ele é o valor que está somando ou subtraindo. Ele é o valor do meio da sua imagem, ó, em todas as letras aqui, ó, ele é o meio. E esse valor que está multiplicando pelo seu seno ou pelo seu cosseno é o que a gente chama de amplitude. Amplitude, que é o quanto você consegue ir acima e abaixo desse seu meio. Então, na primeira aqui, por exemplo, se o meu meio está no 4 e eu consigo ir 3 unidades acima e abaixo desse 4, eu tenho que pensar o seguinte: o meu máximo vai ser o 4 mais 3
e o meu mínimo vai ser o 4 menos o 3. Então, o meu máximo é 7 e meu mínimo é 1. Nessa próxima aqui, que é a B, o meu meio agora está no 3, então é do 3 que eu vou partir. E eu vou somar ou subtrair esse 4. Então, 3 mais 4 vai dar 7. E o mínimo é o 3 menos o 4, que dá menos 1, certo? E a última aqui, meu máximo e o meu mínimo. Agora, quem está no meio, que é o que eu vou parar para poder somar em cima dele? O menos 3. E quem que é a minha amplitude? O 4. Então, eu vou do menos 3, 4 a mais e 4 a menos. Então, menos 3 mais 4 e o menos 3 menos 4. Primeiro eu tenho menos 3 mais 4, que vai dar 1, como sendo o meu máximo, e menos 3 menos 4, menos 7, que é o meu mínimo. É assim que você faz. A outra forma é você pensar o seguinte, a sua função, que é 4 mais 3 vezes o seno de um ângulo, no máximo, pode ser 1 e no mínimo pode ser menos 1. Então, você substitui. Você tem 4 mais 3 vezes o seno, então pode ser 3 vezes 1, ou 4 mais, 3 vezes menos 1, que você vai chegar nas mesmas operações, de 4 mais 3 ou 4 menos 3, certo? Então, é só substituir este seno que está aqui, independente do que está aqui dentro, tá, gente? Independente do x estar multiplicando, dividindo, somando por alguma coisa lá dentro, de toda forma, o valor máximo do seno é 1 e do cosseno também é 1, e o valor mínimo do seno é menos 1 e do cosseno também é menos 1. Então, você pode só pensar nessa questão de substituição para mim também. Fique à vontade. Próxima, analisando gráficos aqui para a gente terminar bem rapidinho. Esse gráfico aqui, como é que eu vou saber se um gráfico representa uma função seno ou uma função cosseno? Lembra dos formatos. A seno é um S, certo? Normal, que aqui é normal, e aqui ele está invertido. E a minha cosseno é um V. Vzinho feio. Normal ou V invertido, tá? Normal ou invertido. Só fica invertido quando a amplitude é negativa, tá? Quando a amplitude é negativa, fica invertido aqui nos dois casos, tá bom? Então, o que você precisa lembrar? Se você tem aqui, ó, o eixo Y, a seno começa do meio, tá vendo? Esse aqui é o máximo, esse aqui é o mínimo. A seno sempre começa do meio, ela vai fazer esse formato de S dentro de um período. Agora, a cosseno, independente se o seno está invertido ou não, ó, ela começa do meio. Aqui, ó, mínimo, máximo, ela sempre vai começar aqui no meio. A nossa cosseno vai começar ou no valor máximo ou no valor mínimo. Que é o caso do nosso mínimo, ó, no mínimo. Então, essa função aqui, se eu penso aqui, ó, aonde está meu máximo? Aqui está meu máximo. Onde está meu mínimo? Ó, aqui está meu mínimo. Aqui é o mínimo, aqui é o máximo. Então, aqui eu estou começando aonde? Meio, então é seno. Então, primeiro que eu já sei, esse aqui é uma função seno. É uma função seno de período quanto? O que é um período da função seno? É um formatozinho de S, igual eu estou mostrando aqui. Então, você vai vir aqui e você vai analisar o seu S. Vai vir aqui, onde que o meu S terminou? Terminou aqui. Então, esse é meu período, tá? Lembra, o gráfico, ele é infinito, tá? Por isso que ele ficou mais de uma vez aqui. Você tem que olhar aqui só aqui onde é que ele termina no final? Não, você tem que olhar onde ele termina um comportamento repetitivo, porque ele vai ficar repetindo infinitamente. Né? A não ser que eu delimite um domínio, mas a gente nem viu nessa situação aqui. Então, esse aqui é uma função seno de período π, que é a letra B. Na próxima de análise de gráficos também, então ele está pedindo para a gente analisar que gráfico que é o gráfico dessa função que é a função desse gráfico aqui. Então, primeiro, você já entendeu que é uma função cosseno. Por quê? Porque está começando no máximo. Se esse aqui é o seu máximo, está começando no máximo. Ó, está começando no máximo. Então, isso aqui é uma função cosseno. Você já eliminou 3 alternativas. Ela é uma função de amplitude 2. Como que eu sei que a amplitude dela é 2? Porque eu entendi aqui, ó, o meu meio está no zero, certo? Porque o meu máximo está 2 e menos 2, então esse aqui está o meu meio. Quanto eu consigo ir acima e abaixo desse meio? Se eu vou do 0 para o 2 para o menos 2, eu vou 2 acima, 2 abaixo. Então, a minha amplitude vale 2. Então, quem está multiplicando pelo cosseno? O número 2. Isso já está tanto na letra A quanto na letra E, tudo bem, mas vai que não está, né? Então, entenda. Aí, agora eu vou olhar o meu período. O meu V terminou aonde? Terminou no 2π. Por que eu preciso lembrar? O meu 2π é o meu período normal da função. Né? Tanto é que quando a gente vai calcular o período, a minha forma de cálculo do período é essa aqui, ó, é 2π dividido pelo C.
sendo que esse C é quem está multiplicando pelo seu X, certo? Então, se tiver um valor de C lá diferente de 1, se tiver lá alguém multiplicando por X, esse seu período vai ser alterado. Nesse caso, meu período que é 2π não mudou. Então, continua sendo 2π ali, que é o período normal. Então, eu não tenho nada multiplicando pelo X. Então, essa daqui, ó, não pode ser, porque nessa daqui eu tenho multiplicação por X. Então, nessa daqui eu teria período diferente. Então, a alternativa correta é a letra A, que é onde eu não tenho multiplicação por X, porque o meu período se manteve o período normal, que é o período 2π. Para finalizarmos agora, a gente vai para aquelas duas questões de função seno e cosseno que são mais discursivas, né? Que você tem que fazer uma continha a mais, que não é só de analisar gráfico e nem só de máximo e mínimo. Então, eu falei para vocês que eu ia colocar essa questão que estava no simulado, mas eu ia colocar somente uma das alternativas, das perguntas. Eu coloquei duas aqui, então você já ficou ciente de que uma delas vai estar lá. Então, vamos lá. Essa questão aqui, que era a nossa questão, acho que 13 da revisão, vamos fazer ela aqui. Fala assim, ó. Em uma ilha, certo tipo de vegetação é abundante em certas épocas do ano e escassa em outras. A área é 5 km² ocupada por essa vegetação na ilha ao longo do ano. Pode ser expressa por meio da função. Então, S de t, que é a área em função de t em meses, vai ser igual a 100 mais 50 vezes o seno de πt sobre 6, em que t é igual a 1, 2, 3, até 12, representam o final dos meses de janeiro, fevereiro e março, até dezembro, respectivamente. Em quais meses ocorrem, respectivamente, a maior e a menor ocupação da vegetação? Então, o que a gente precisa lembrar nessa questão? Duas formas de ser respondida. Respondida com cálculo, respondida com gráfico. Vou dividir aqui. Respondendo com cálculo e respondendo com gráfico. Então, ele quer saber em quais meses vai ter a maior e a menor ocupação da vegetação, ou seja, o máximo e o mínimo. Em quais meses ocorrem o máximo e o mínimo. Então, primeiro, qual que é o valor máximo? Qual que é o valor mínimo? De toda forma, tanto para responder com cálculo quanto para responder com gráfico, eu preciso saber o valor máximo e o mínimo. Então, lembra, como que eu vou trabalhar com o meu cálculo do valor máximo e do valor mínimo? Percebendo que este seno de trelelê que está ali dentro, independente do que estiver lá dentro, vale no máximo 1 e no mínimo menos 1. Então, você vai fazer a conta com os dois casos. 100 mais 50 vezes 1, que é o valor máximo de seno, ou 100 mais 50 vezes menos 1, que é o valor mínimo de seno. Então, como multiplicação tem que ser resolvida primeiro, eu fico com 100 mais 50, que é 50 vezes 1 dá 50. Então, 150 aqui. E de cá eu tenho 100 menos 50, porque 50 vezes menos 1 dá menos 50. E aqui dá 50. Então, esse aqui é o meu valor máximo e esse aqui é o meu valor mínimo. Eu preciso de toda forma. Então, pelo cálculo, o que eu preciso entender? Nesse caso, para eu chegar no meu valor máximo, o meu seno teve que dar 1. Que número lá na sua tabela que tem seno igual a 1? É o 90 graus? É o π sobre 2. Então, para essa conta, ter esse quadradinho que eu fiz aqui valendo 1, então o ângulo lá dentro tem que dar 90, porque é o seno de 90 que dá 1. Então, você pega aquele ângulo lá dentro, que é o πt sobre 6, e iguala isso a 90 em radianos, é óbvio, né? Iguala isso a π sobre 2, para você encontrar em que t, em que mês que a gente vai chegar no máximo. Então, multiplicando cruzado, nós temos π vezes 2t, né? Que o 2 vezes t dá 2t, igual a π vezes 6, multiplicando cruzado. Posso cortar os π's e teremos 2t igual a 6, t igual a 6 dividido em 2, que dá 3. Então, o máximo, acontece no mês 3, que é março, certo? E a menor? A menor, eu preciso chegar em seno valendo menos 1, né? Então, quem tem seno valendo menos 1? O 270, que é o 3π sobre 2. Então, eu vou fazer a mesma igualdade do πt sobre 6, mas eu vou igualar agora 3π sobre 2 ao 270, porque é ele que tem seno menos 1. Multiplicando o cruzado, nós chegaremos em π vezes 2t igual no anterior, mas agora eu tenho 3 vezes 6, 3π vezes 6 dá 18π. Posso cortar os π's, fiquei com 2t igual a 18, então meu t vale 18 dividido por 2, meu t vale 9, que é o mês de setembro.
Então, a minha área mínima acontece no mês 9 de setembro. Como que eu faria isso por gráfico? De toda forma, eu já precisaria saber essas duas informações aqui de máximo e mínimo. Aí você montaria o gráfico. Você pega aqui e vai montar seu gráfico. Então, meu gráfico, eu tenho o máximo sendo o 150 lá em cima e o mínimo sendo o 50 aqui. Quem fica aqui no meio? O 100, o primeiro valor. Até porque você pode olhar, entre 150 e 50, quem está no meio? 100. Muito bem. Aí aqui você vai até o mês 12, que é o mês de dezembro, né? De janeiro até dezembro. Então, nós temos o seguinte. Quando você vai montar o gráfico, você sabe que o seu período aqui é 12, né? Porque ele falou na questão. Você pega esse espaço do seu período e divide em 4 partes. Como você vai dividir em 4 partes? Primeiro, você divide no meio, que o metade entre 0 e 12 é 6. E depois você divide esses dois pedaços que ficaram no meio de novo. Entre 0 e 6 eu tenho 3, entre 3 e 12 eu tenho 9. Aí você vai perceber o seguinte, a minha função seno, você precisa saber o formato dela. Como que é o formato da função seno? É um S, S normal ou S invertido. S normal, S invertido. Essa aqui vai ser um S normal ou um S invertido? Normal, porque a minha amplitude, que é o 50, é positiva. Então, eu saio do meio, vou para o máximo, volto para o meio, vou para o mínimo e volto para o meio de novo. Esse é meu comportamento de S. Então, eu vou só sair posicionando, ó. Eu tenho 3 pontos no meio, que é o primeiro ponto. O último ponto também é no meio. E aqui, ó, eu tenho a metadinha que também é no meio. Aí eu tenho, no primeiro começo para fazer o S, o próximo ponto, que é tudo em pedaços iguais aqui, vai lá no máximo. E entre esses dois aqui eu tenho o ponto de baixo aqui, que é o mínimo. Montamos o nosso gráfico. Certo? Você ligaria esses pontos aqui agora, né? Para montar seu gráfico. Dessa forma. Opa. E aí nós temos, respondendo a pergunta, a maior ocupação ocorre em que mês? O meu máximo aqui foi no mês 3 de março. E a menor ocupação? Mês 9, mês de setembro. Então, as duas formas aqui serão aceitas como justificativa para essa questão lá na minha prova, tá? E a última, que é também questão sobre máximo e mínimo, né? Ela só pergunta assim, ó, qual a altura máxima atingida pelo assento em questão, sendo que esse assento tem essa função aqui. Como que eu calculo o máximo? É só fazer esses dois somados. O máximo é o 111 mais o 97 e o mínimo seria o 111 menos o 97. Mas como eu estou perguntando a altura máxima, então eu não preciso calcular o mínimo ali. Então aqui vai dar 111 mais 97, aqui vai dar 208 metros de altura máxima. Pessoas, fiz o possível aqui por vocês. Tudo que vocês precisam saber para a prova e para o simulado tá aqui nesse vídeo. Só não tá as questões sobre completar a tabela, porque completar a tabela vocês têm que memorizar, então eu não vou ficar aqui ensinando a tabela de novo, não. Então, no mais, é isso. Boa sorte para vocês, boa prova e até mais.